Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Vamos. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus. E agora, como é que eu vou tirar a palavra? Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus. Fica quieta. Capítulo 27. Não, faz isso não. E o versículo 50 ao 53. Fica aí sentadinho. Quer que eu seguro? Não. Evangelho segundo Mateus, Deixe ela quietinha. capítulo 27, verso 50. Vamos ver para nós ganhar tempo, amém, irmão? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se o sepulcro, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Eu quero repetir os dois últimos versículos. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Louvado seja Deus. Toma os seus assentos em nome de Jesus essa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, e também agradecer ao nosso pastor Marco, demais pastor que está aqui, e a vida de cada um dos irmãos que está aqui. Meus irmãos, eu quero ser breve em minha palavra, mas eu quero ser Driele, claro, volta. Não, vai pra canto nenhum. A Bíblia, não vai mais pra no canto capítulo nenhum. que nós acabamos de ler, é o capítulo que Seu vai pai falou que é falar pra sentar aí, senta. acerca da Não vai crucificação sair de pra canto nenhum Jesus. mais. Só que, escute bem o que eu vou falar. Antes de Cristo chegar ao Vai Gólgota, com ela. Cristo ele vai sofrer vai com uma ela. das piores dores já sentidas pela raça humana. Antes que Cristo chegasse ao Calvário, Cristo ele apanhou sem merecer apanhar. Antes que Cristo chegasse ao Calvário, Cristo recebeu em sua cabeça uma coroa de espinho para que ele pudesse ser massacrado. Antes que Cristo chegasse no Gólgota, Cristo vai apanhar como se fosse um ladrão, como se fosse um criminoso. Antes que Cristo chegasse ao Gólgota, Cristo vai ser humilhado. Na Bíblia Sagrada a gente vê que muitos dos profetas, a gente vê que Daniel, quando ele foi elevado a um cargo na Babilônia, quando o rei estabeleceu alguns presidentes para lidar com algumas situações da Babilônia, a gente vê que Daniel vai ser também autorizado a ser um dos presidentes. Só que Daniel era um homem diferente, ele era íntegro, ele era reto. E aqueles camaradas que estavam vendo Daniel sendo elevado, juntamente com eles procuravam a ocasião ou alguma coisa para acabar com Daniel. É aí que nós vemos aonde eles vão tramar uma injustiça para a vida de Daniel. Ele vai fazer com que o rei assine um decreto, que todo aquele que não orasse durante 30 dias não ser para o rei, esse deveria ser lançado na cova dos leões. Só que Daniel permaneceu sendo fiel. Vemos aí uma das injustiças que esse profeta sofreu. A gente vê também no capítulo 37 de Gênesis, aonde Deus vai relatar uma história interessante de um homem chamado José. Um jovem apenas com 17 anos, mas que porém tinha um chamado de Deus, tinha uma promessa de Deus, tinha algo de Deus que iria acontecer na vida desse homem. E por
simplesmente ele sonhar os sonhos de Deus, ou ele ter aquelas visões de Deus, aos seus irmãos a ouvir os sonhos, o seu pai a ouvir o sonho, começou a se incomodar. E toda vez que José contava os sonhos, os seus irmãos se incomodavam, tanto que nasceu inveja no coração dos seus irmãos. E um certo dia os irmãos de José estavam lá no campo. De repente o pai de José disse: vai lá onde está eles. E a Bíblia diz que José levava a má fama deles para o pai. E a Bíblia diz que quando está indo José lá onde estão os irmãos, a Bíblia diz que os irmãos dele dizem: lá vem o sonhador. E a Bíblia diz que eles tramaram para tirar a morte de José. E eles tramaram, só que um dos seus irmãos disse: não vamos derramar sangue, porque ele é nosso irmão. E o que vai acontecer? Lançá-lo ele na cova. Vai ficar aí. Lançá-lo ele em uma cisterna. Vai ficar aí. E de repente ia passando ali uns ismaelitas. E pegaram e venderam José. Vemos aí uma injustiça na vida de um homem. Simplesmente porque tinha sonhos de Deus na sua vida. Simplesmente porque tinha promessas de Deus. Só que preste muita atenção, vamos voltar para o texto. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito das injustiças e das aflições que Cristo sentiu. Só que a aflição que Daniel, a aflição que José sentiu, ou as injustiças que ele sentiu, não era comparada com a de Cristo. Porque as aflições que Cristo sentia era a aflição de toda a terra. Porque o castigo que era para nós, a condenação que era para nós, aquela coroa que era para nós, aquela morte de cruz, que era uma morte de maldição, que era para nós, não vai, tomou em nosso lugar. Não ele vai. Passou naquela cruz. Eu vou levar você lá fora. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Mas para isso ele teve que sentir as dores da injustiça. Só que olha que coisa interessante. Mesmo Jesus passando por injustiça, Jesus não deixou de ser o que nasceu para ser. Mesmo Jesus passando por injustiça, Jesus não deixou de ser profeta. Mesmo Jesus passando pelo que ele passou, ele não negou a sua identidade. Ei, se você não está entendendo, o que Deus está falando essa noite é o quê? Passe o que você passar, mas você tem uma identidade. Passe o que você passar, mas você tem uma identidade. Preserve por essa identidade. Quem te deu essa identidade não foi o governo, não foi o Bolsonaro. Quem te deu essa identidade foi Cristo Jesus na cruz do Calvário, irmão. Aleluia, glória a Deus. Senta aí. Não, vai sentar aí. Não, não pode, vai ficar aqui. Aqui que eu tô. Nós temos uma identidade. Tô gravando. E essa identidade foi com preço de sangue. Eu não sei o que você está passando na sua caminhada. Eu não sei qual é a injustiça que você está sofrendo. Eu não sei qual é a aflição da sua alma. Eu não sei qual é a aflição do teu ser. Mas você tem uma identidade. Ei, você tem uma promessa de Deus. E queira o diabo ou não, tu vai viver ela. Mas persevera pela identidade, persevera pelo chamado, persevera pela história, persevera, porque a conquista está vindo aí. Ainda que tenha dores. Ah, mas eu pequei e eu caí, se arrepende e volta. Porque se você perder a identidade, você não é ninguém. Mas pela perseverança no erro, nós perdemos a identidade. Mas pela perseverança, no arrependimento, na confissão, no amor, na misericórdia, Ele restitui. Vem cá, vai. Levanta, vem pro meu colo. No livro de Gênesis a gente vê que Deus fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Alguns interpretam isso aqui como aparência. Só que se você for estudar mais a fundo, a imagem e semelhança que Deus está falando de Gênesis, segura aqui, não é corpo, não é formosura, não é parecer. Porque nós não fomos criados para vivermos em pecado. Por que você acha que
que mesmo você fazendo as coisas erradas e gostando daquilo que tu faz, mas no fundo a tua consciência te condena, dizendo isso está errado. Você está perseverando, mas isso está errado. Sabe por quê? Nós não fomos criados para pecar, irmão. Nós não fomos criados para ser escravo de Satanás. Nós não fomos criados para viver distante do nosso Criador. Sabe por que o mundo está afastado hoje de Deus? É porque o diabo conseguiu desvincular essa aliança. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para a igreja: a imagem e semelhança ainda pode ser reconstruída. A imagem e semelhança que foi perdido no gene ainda pode ser reconstruída e restaurada na tua vida. Quem crê? Quem crê? Glória a Deus. Aleluia. É profético. Só quem tem promessa, só quem tem identidade, só quem tem chamada de Deus. Mesmo ele passando o que ele passou, mas ele perseverou. Mesmo nos piores momentos de Cristo, pregado naquela cruz, ele ainda tinha uma palavra de perdão. Mesmo ele pregado naquela cruz, um ladrão do lado, um ladrão do outro, mas Jesus ainda estava pregando. Jesus ainda estava dando oportunidade de salvação, mesmo seu fôlego quase indo embora. Às vezes, pregar, cantar, vir à igreja quando está tudo bom é bom demais, irmão, é fácil. Mas Jesus está perguntando essa noite: e quando o vento assoprar? E quando a luta se levantar? E quando te levarem lá para o Calvário? E quando tu estiver no Getsemane, como será a tua força? Como será a tua vida? Qual será a tua decisão? Tu ainda vai perseverar no Evangelho? Tu ainda vai perseverar na caminhada? Ou tu vai desistir? Porque perseverar, irmão, quando está tudo dando certo é bom demais. Quando tem trabalho, quando tem dinheiro, quando tem comida no celeiro é fácil. Eu quero ver na hora que o vento soprar. Eu quero ver na hora que Deus permitir tu dar uma voltinha no deserto. Que é isso, irmão? Deus leva crente pro deserto, leva. Quer prova? Mateus 4. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Tem hora que Deus vai pegar na tua mão e vai dizer: vamos no deserto, eu tenho uma lição para te ensinar. Tem hora que Deus vai pegar na tua mão e vai dizer: vamos pro deserto, tem algo que precisa ser gerado aí, tem algo que precisa ser edificado aí dentro. Vamos, porque o deserto eu faço história. Aleluia, Pai. A Bíblia diz aqui agora que Jesus clamando, isso é, gritando no original, ele vai render o seu espírito. A morte conseguiu vencer Abraão, conseguiu vencer Daniel, conseguiu levar todos os profetas, mas Jesus, ele disse: em mim tu não toca. Como assim, irmão? Foi ele que rendeu o seu espírito. Jesus estava todo quebrado, mas se ele quisesse perseverar com a vida, ele perseverava, porque ele é o autor da vida. Ele se rendeu. Ele se rendeu. Foi ele que se rendeu. Agora eu fiquei atônito quando eu comecei a ler esse texto aqui, irmão, porque a Bíblia diz que quando Cristo expirou, a primeira coisa que aconteceu foi o véu do templo se rasgar de alto a baixo. Para quem não sabe, o véu do templo, vou esclarecer aqui, o véu do templo era uma cortina que ficava, que separava o lugar santo do santo do lugar santo. No lugar santo do santo só podia entrar o sumo sacerdote, isso é, uma vez por ano, ainda com uma condição: ele teria que oferecer um sacrifício. Aí quando Cristo morre na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo. Isso no mundo espiritual tem um significado muito profundo. Quando o véu do templo se rasgou ali, Jesus estava dizendo: antigamente só entrava na presença de Deus os que vinham da linhagem de Levi
em sumo sacerdote. A partir de hoje tem oportunidade para o Brasil, a partir de hoje tem oportunidade para a China, a partir de hoje tem oportunidade para a Europa, a partir de hoje tem oportunidade para todos aqueles que ouvirem o Evangelho e crerem. Quando o véu se rasgou ali, Jesus estava dando uma mensagem para o capeta. Lá no Gênesis, você desvinculou o contato do homem, né? Você dificultou, porque Adão falava com Deus. Deus descia no jardim e falava com Adão. Mas por causa do pecado de Adão, o contato foi tirado. Aí Cristo na cruz ele vai restaurar. Antigamente uma pessoa para consultar Deus, ele tinha que vir diante do sacerdote ou do sumo sacerdote. Só que agora, quando Cristo morreu na cruz, não precisa de sumo, não precisa de sacerdote. Aonde tu estiver, tu tem contato com Ele. Desde que tu abra o teu coração, desde que tu abra a tua alma e diga: Jesus, eu estou aqui, eu sou um pecador, eu preciso de me arrepender, eu preciso de uma nova vida, eu preciso mudar a minha história. E eu li que está escrito que todo aquele que crê no teu Evangelho achará nova vida, achará restauração. Eis-me aqui, Senhor. Como que eu vou segurar que eu tô com a mão? Só que o mais interessante é que a Bíblia diz que quando Cristo morreu, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, alguns santos que haviam morto, eles ressuscitaram. Que coisa interessante. Alguns santos que morreram, ele havia ressuscitado. E quem são esses santos, irmão? Eram aqueles judeus israelitas que esperavam a vinda do Messias, que esperava a promessa que havia de se cumprir segundo o profeta Isaías. Esses homens morreram, muitos deles nos períodos das guerras, ou até mesmo no período em que o Império Romano invadiu Jerusalém e começou a subjugar. Então muitas pessoas foram crucificadas, muitas pessoas morreram, foram sofridas. Só que tem uma coisa: eles morreram, mas morreram debaixo da promessa. Tem muita gente morrendo fora da promessa. E quem morre fora da promessa, o destino não é o céu. Quem morre fora da promessa, o destino é o Hades. Então Deus está falando esta noite: tu tem promessa, mas não sai de debaixo dela, porque se sair e morrer, o destino é o inferno. Aqueles homens morreram, mas morreram debaixo da promessa. Morreram debaixo da promessa de Deus. Agora eu quero conjecturar aqui com você. Imagino eu, o meu pai, ou se não teu pai, que já morreu há muito tempo, há uns 10, 15 anos atrás. E de repente tu está lá em casa tomando café, sabe? Ou comendo alguma coisa. De repente chega lá o teu pai, o camarada que tinha morrido há 15 anos atrás. Oxi, é um fantasma, não pode ser ele não. Esse cara morreu, como é que ele está aqui? Aí eu imagino aquele camarada dizendo assim: rapaz, tem um negócio muito forte para te dizer. O que foi que aconteceu com o senhor está aqui? O senhor morreu há 15 anos atrás, pai. Rapaz, tem um negócio muito forte. Há muito tempo eu estava preso na mão da morte. Só que de repente eu vi quando o clarão desceu. E a morte que estava me agarrando lá embaixo, ela teve que me soltar. A morte que estava me prendendo lá embaixo, ela teve que me soltar. Porque eu vi quando alguém chegou lá embaixo e disse: ei, me dá a chave. Ei, me dá a chave. Me dá a foice. Me dá a foice. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos. Imagine, irmão. Imagine que negócio sério é esse. O camarada, depois de muito tempo, ressuscitar. Só que eles ressuscitaram porque teve um propósito. Amém? Mas vamos ficar de pé essa noite. Eu quero perguntar se tem alguém de livre e espontânea vontade que quer reconciliar com Deus, ou que quer aceitar Jesus hoje, ou que quer vir para o Evangelho. Tem alguém nessa noite de livre e espontânea vontade, irmão? Tem alguém?
Tem alguém que quer fazer um concerto com Deus? Amém? Não tem? Amém. Eu quero com a permissão do nosso pastor estar fazendo uma oração rapidinho. Feche os olhos aí nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, aqui esse povo, Senhor, que ouviram a tua palavra, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, continua operando e trazendo essas pessoas para ouvir a tua palavra, Pai. Continua, Senhor, dando essas pessoas a entender que ela tem uma identidade, que ela tem uma promessa na vida dela e que eles não podem parar, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, aqui agora, onde estiver uma confusão na mente, em nome de Jesus, repreenda. Onde estiver uma dúvida, Senhor, onde estiver um espírito de engano, onde estiver um espírito maligno, Pai, em nome de Jesus eu ordeno nessa noite, pelo poder que há no sangue de Jesus, saia em nome de Jesus. Aonde estiver o mal agora alojado, aonde estiver um espírito pondo enfermidade, eu te ordeno agora em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, onde tiver um espírito enganador, tentando enganar essa mente, esse coração, em nome de Jesus, eu te dou segundos para sair deste lugar se tu tiver, porque se tu não sair, o fogo do Espírito Santo vai te queimar aí agora. Então em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia.